vamos para mais um dia da novela Brasil versus Estados Unidos. Ou melhor dizendo, vamos dar os verdadeiros nomes aos bois. Lula, Moraes contra Trump. E eles estão tentando abrir, principalmente os empresários, eles estão achando que eles vão conseguir abrir uma negociação com o governo americano sem atender as duas principais exigências do Trump, que são os respeitos às Big Tech e o fim da perseguição ao Bolsonaro e às pessoas que seguem a ideologia dele, que veem nele como um representante e um líder político. Não vai dar para fazer isso. Ou para a perseguição do Moraes, as multas absurdas, as censuras contra as redes sociais, e se interrompe o processo absurdamente injusto e com aspectos de ilegalidade contra o Bolsonaro, ou não vai ter acordo. Só que Lula e Moraes não têm como recuar. Eles não têm uma posição para onde voltar. Eles só podem avançar. Eles estão naquela de que ou é vitória ou é abismo. Não tem nenhuma alternativa para os dois. E eu posso dar quase toda certeza que vai ser abismo. O problema é que há grande possibilidade deles levarem a gente junto, tornando o Brasil um pária e transformando isso daqui numa gigante Venezuela. Aí vão virar e falar, ai, foi culpa das sanções americanas. Não, foi culpa da sua tirania, foi culpa do seu desrespeito à democracia, foi culpa a virar as costas para as democracias do mundo e querer se alinhar com todas as ditaduras do mundo, foi culpa do seu imenso ego e achar que é tudo do seu jeito, não importa a lei, você é a lei, e vão ter consequências. O problema é que grandes possibilidades deles arrastarem a gente para o buraco que eles vão. Vai ser aquela velha história do vilão que taca fogo no mundo para reinar sobre as cinzas. Mas a respeito da tentativa de uma outra parte de tentar contato com o Trump, olha, Barroso falou que não ia falar nada, mas escreveu cartinha para o Trump querendo explicar o que é uma democracia. Eu acho que ele podia ter colocado o que é uma democracia. Exemplos de não democracia. Brasil. É isso. Afinal, onde o principal juiz de uma eleição, dias depois da eleição, está com a torcida de um dos candidatos gritando: nós vencemos o outro lado. Quando o Barroso esteve lá no encontro da Uni, gritando a todo pulmão, nós derrotamos o bolsonarismo. Ele era o presidente do TSE. Ele foi o responsável por regular o Tribunal Eleitoral, que regula toda a campanha eleitoral. E, obviamente, nitidamente, ele mostrou que tinha um lado. Imagina uma final de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Corinthians, aquele jogo pegando fogo, com vários lances polêmicos, e ele só apita a favor do Flamengo. E quando a torcida do Corinthians tenta questionar, a CBF ainda vira e fala: se reclamar, vai ficar sem mando de campo o próximo Campeonato Brasileiro inteiro, ainda vai pagar uma multa do valor da soma do salário de todos os seus jogadores. E dias depois, o juiz é visto na festa de celebração do Flamengo gritando: nós ganhamos o Corinthians! Imagina como isso é ser recebido. Mas não. O Barroso na Uni gritando para todo mundo ouvir que derrotamos o bolsonarismo é de boa. Olha, um juiz que controla o Tribunal Superior Eleitoral descaradamente mostrando o seu lado, que está do lado do outro candidato. E agora ele manda uma carta querendo explicar para o Trump o que é democracia. Eu garanto que não é o que ele faz aqui, juntamente com Dino, com Gilmar Mendes e principalmente com Alexandre de Moraes. Teve também um enviado brasileiro que foi lá na Casa Branca tentar ser recebido. E quando ele chegou, sentou na mesa achando que ia se reunir
com o pessoal dos Estados Unidos para debater sobre a sanção que ele encontrou Eduardo Bolsonaro. E o que o governo americano fez? Virou para ele e falou: valeu, amigão, pode voltar para casa, a gente não quer nada contigo não. A gente vai continuar a reunião com o Eduardo e com o Paulo Figueiredo. Mas é exatamente isso. Esse pessoal está completamente descredibilizado a conseguir abrir esses canais, abrir canais de negociação enquanto não atenderem as duas principais demandas do Trump, que é o fim da censura com as redes sociais e o fim da perseguição do Bolsonaro e de seus seguidores. Mas para Lula, para Moraes, eu acredito que para mais algumas pessoas do sistema, isso é impensável. Eles vão preferir tacar fogo no país a admitir que se excederam em relação a esses dois pontos. O Lula já acabou o gás de gritar: não, vamos defender o Brasil. Nós temos autonomia. E a ameaça de tarifas para combater a do Trump, para enfrentar a do Trump, já acabou. Já falou que não vai ter tarifa para retalhar o Trump. Ele é brabo até a página 2. Até ver que esse inimigo que ele está tentando enfrentar é muito maior do que ele. E, diferente das pessoas que ele enfrenta aqui, ele não vai ter apoio do Poder Judiciário. Então é isso. Deixa seu like, se inscreve no canal, segue o perfil, dependendo de onde você estiver vendo esse vídeo. Dá essa força e ajuda a compartilhar tudo isso para o maior número de pessoas. Eles vão tentar calar a gente, e a gente não pode deixar isso acontecer. E uma das maneiras da gente não deixar isso acontecer é espalhando o máximo dessa informação para o maior número de pessoas. Porque a informação descentralizada, quando ela sai de um único ponto, quando ela para de sair somente de um único ponto e passa a sair de vários, ela fica muito mais difícil de ser censurada. Porque é isso que eles temem. A gente conversando. As pessoas apresentando suas ideias, compartilhando suas ideias e mostrando para outras pessoas as suas ideias. Porque quando isso acontece, quem ganha é a ideia mais embasada, é o melhor argumento, é o melhor pensamento. Não é simplesmente aquela palavra que veio de cima e ficou sendo marretada na cabeça de todo mundo pelas grandes redes de comunicação. Não. Porque quando as pessoas podem debater, elas não vão se prender somente a jargões e bordões. Elas vão se prender a ideias. E a esquerda está acabando porque as ideias deles são péssimas. Então, vamos espalhar as nossas ideias. Você também faz um vídeo, diz o que você pensa. E também compartilha esse vídeo e de todos os outros vídeos que você acha que tem sentido e que representa o seu pensamento e o das pessoas próximas a você. Beleza? Tamo junto. Até o próximo vídeo, até mais um episódio da novela Brasil.